Olá, tudo bem, meus queridos? Tô chegando aqui, olha nós aí, carregando. Show de bola, galera! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje, nossa live semanal, que acontece toda quarta-feira à noite, 7h30 da noite. Que prazer ter você aqui comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meus queridos, para hoje falar de um assunto polêmico, delicado. Confesso para vocês que eu estou um pouco nervoso, digamos assim, porque é um assunto que eu sei que mexe muito com os nossos corações, mas que espero que Deus possa aqui nos guiar nessa nossa conversa de hoje, que a gente possa juntos entender conceitos profundos da Bíblia e entender um pouquinho mais sobre a batalha espiritual que nós travamos aqui na Terra. Então, vem comigo, né, nesse nosso vídeo de hoje. Vamos juntos aqui se aprofundar sobre as questões que estão acontecendo hoje aqui, né, no nosso dia a dia, com as coisas que a gente às vezes não consegue nem enxergar, mas que estão sim ao nosso redor. Existe uma batalha e a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Nós vamos, né, como de costume, nós vamos sempre trazer notícias, coisas que estão acontecendo na nossa semana, para a gente correlacionar com questões do Evangelho, questões da Palavra de Deus. E o assunto de hoje é o novo clipe, né, da Luísa Sonza, né, onde ela fez uma música chamada Campo de Morango, né? Enfim, nós vamos falar um pouquinho desse clipe, vamos falar de alguns outros artistas e vamos mergulhar aqui na Palavra de Deus para a gente pensar sobre 3 coisas importantes quando nós estamos falando sobre a batalha espiritual que a gente está vivendo. Então vem comigo, vai chegando, se você já está aí, deixa o seu comentário, como é que você está, seja muito bem-vindo, viu? Fique à vontade, gente, fique à vontade para fazer perguntas, talvez eu não consiga responder aqui no vídeo agora, mas eu posso continuar falando em algum outro momento, pode ser num novo vídeo, pode ser no meu Instagram. Fiquem à vontade para interagir, para colocar aqui nos comentários o que você pensa. Para mim é muito bacana poder ouvir a sua opinião e juntos a gente ir crescendo aqui, né? O propósito dessa nossa comunidade, desse canal aqui que a gente está construindo, é de fato pegar pessoas ali, discípulos que querem viver o Evangelho verdadeiramente, com o mínimo de religiosidade possível, realmente viver um Evangelho puro, simples, sincero que Deus nos chama a viver. Então, se você tem esse desejo, por favor, né, galera, se inscreva aqui no nosso canal, curta também o nosso vídeo e vamos que vamos aqui, né, para se aprofundar nesse assunto. Beleza, meus queridos? Como eu falei, estou ainda pegando aqui o ritmo, né? Vamos lá, vamos comigo. Se você está aqui comigo, novamente, por favor, deixa o seu like e vamos falar desse assunto. Vamos lá falar do novo clipe da Luísa Sonza, né? Um novo clipe que realmente veio para abalar a internet, para abalar os comentários e as opiniões de muitas pessoas, não apenas de cristãos, não apenas de evangélicos, mas também de inúmeras outras pessoas, né, que se chocaram com o vídeo, com o clipe que a Luísa ela colocou recentemente nas redes sociais ali, né, no canal dela do YouTube. Gente, eu confesso para vocês que eu não consegui assistir esse clipe. É um clipe que eu vi as imagens, eu vi o pessoal comentando. Aí para fazer essa live eu prometo para vocês, eu cliquei ali no YouTube, eu cheguei a ver a thumbnail ali, mas as imagens foram fortes para mim, eu não consegui assistir o clipe, não achei que seria edificante para minha fé. Mas enfim, gente, eu só estou falando isso mesmo porque eu sei que eu vou falar de algo que talvez eu não tenha assistido, talvez minha opinião mude vendo ou não, mas eu preferi ficar com as imagens, ficar com as opiniões que as pessoas estão falando. Eu li a letra, né, analisei ali a letra da música, então também vi coisas ali que não eram muito edificantes no sentido para minha fé. Então por isso eu queria só falar para vocês, eu não assisti o clipe. Porém, vamos aqui, né? Vamos começar do começo, né? Vamos lá. Essa aqui é a nossa live de hoje, né? Luísa Sonza, músicas satânicas, pois é, e a guerra espiritual. Eu quero falar para vocês, galera, deixa eu voltar aqui num outro. Eu quero falar para vocês, galera, não só do que está acontecendo com a Luísa, mas também é um movimento que tem acontecido dentro do entretenimento. Realmente nós temos visto cada vez mais uma certa romantização ou, de certa maneira, até uma certa exaltação
de forças demoníacas, né? De Satanás como um todo, né? Não só o que ele é, mas também o que ele representa, da morte sendo exaltada em diferentes músicas, contextos, obras de arte. De fato, isso tem pegado muito o coração de muitos artistas, de muitas pessoas, e cada vez mais isso tem sido divulgado, a ponto, né, de parecer ser até uma espécie de moda, no sentido, né? Muitos artistas, eles até se sentem um pouco de fora por não ter em um clipe ou em uma imagem, né, seja um texto que for, não ter ali alguma menção a essas forças malignas, a essas forças espirituais do mal. Então é uma coisa que tem acontecido, não é só com a Luísa, por isso que eu trouxe aqui músicas satânicas, né, porque são músicas que, embora talvez a letra não seja explicitamente uma alusão às forças do mal, por outro lado, também nós podemos perceber nas imagens, no clipe, nas formas, nas roupas, uma clara adoração ali ao Satanás, né, aos demônios e às forças do mal. Então tem muitas coisas que a gente precisa aqui pensar, né, sobre isso, e que é importante, galera. É importante para a minha vida, para a sua vida. Hoje eu quero realmente ajudar a pensar sobre como que nós, cristãos, nós podemos a chegar, a olhar, né, para essa realidade que está ao nosso redor. De fato, é a nossa realidade que nós vivemos. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos aqui passar primeiramente, né, uma imagem aqui da Luísa, né? Essa é a Luísa, né? Não sei se vocês reconhecem, talvez vendo as imagens dela por aí, talvez vocês não reconhecem, mas a Luísa, ela foi a mulher do Whindersson, né? Ela foi casada com o Whindersson Nunes, ela fez fama junto com ele, basicamente, né? Ao longo do processo da carreira dela, ela foi se distanciando do Whindersson, construindo sua carreira como cantora, como artista, né? E aí, de certa maneira, em outro momento, ela chega até a se separar dele, se envolve com outros homens, hoje tá com, acho que um terceiro namorado ou marido, eu não sei dizer ao certo, mas de fato ela tem essa história, né? Basicamente ali, se eu não me engano, desde 2014 mais ou menos, que ela vem construindo a sua vida artística no mundo, aqui no nosso país como um todo, né? Então essa é a Luísa, né? E esse, gente, basicamente é o clipe que ela lança. Eu trouxe aqui algumas imagens só para vocês verem, onde ela está ali, né, cercada por mulheres e deitada numa cama, dentro de na imagem de um pasto, onde ela ali está comendo morangos. E a música fala sobre coisas muito sensuais, de sexualidade, né, falando sobre inúmeras outras questões nesse sentido. Porém, o que chocou a todos nós, deixa eu colocar aqui uma imagem um pouquinho maior, o que chocou a todos nós são as inúmeras representações que existem nesse clipe, que significam ou simbolizam coisas que pode ter inúmeras interpretações para cada um de nós. Eu não estou falando que talvez a minha interpretação é a única, né, que existe, mas várias pessoas, eu digo várias mesmo, começaram a achar esquisito várias imagens e situações, danças, gestos que acontecem no clipe, especialmente porque o morango, né, representado aqui nesse clipe, ele não apenas é a fruta, mas também a cor que ele representa, a maneira como ele se coloca no lençol branco, na própria roupa da Luísa, lembra-se muito o sangue, né? Que para muitas pessoas pode significar não só um sacrifício, mas também outras questões, né? Que como o aborto, né? Não sei se eu posso falar essas coisas aqui no YouTube, mas também outras questões de violência contra a mulher também. Então, muitas coisas aqui começaram a surgir a partir disso. A gente pode ver aqui outras imagens rapidamente, né? Onde você vê ela saindo da pureza do branco, né? E sendo pintada cada vez mais por esse vermelho sangue representado ali pelo morango. E aqui algumas imagens aqui, como você pode ver, cenas que lembram bastante questões que são não só sexualizadas, mas também que remetem a várias outras coisas, né? Então, assistindo ao clipe, a posição das pessoas e questões assim, muitos têm dizido que parece sim um ritual até mesmo satânico. E isso não é apenas eu que estou dizendo, né? Se você for olhar na internet, eu até pesquisei aqui para vocês, coloquei Luísa Sonza, né, Campo de Morango. Você vê que tem aqui 9,3 milhões de visualizações nos últimos 7 dias. Ou seja, realmente é um estouro, entre aspas, né, o que esse clipe representa. E você vê várias pessoas indicando, né, achando estranho, falando Luísa Sonza, possessão. Você tem vários clipes, várias pessoas comentando sobre isso, shorts
de fato criou-se ali muitas questões nesse sentido. E isso afetou, claro, né? Eita, eu não mostrei aqui para vocês, galera. Olha, foi mal, desculpa lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos comigo, ó. Vamos lá. Eu achei que estava aparecendo, mas olha aqui, ó, 9,3 milhões aqui, ó, de visualizações nesse vídeo. Olha isso. E aqui você tem os clipes, né? Outros vídeos falando sobre. Você tem alguns shorts falando dessa história, né? Pessoas comentando do mais variado nível aqui na internet, né? Você vê vários vídeos sobre esse assunto. Então, de fato, é uma coisa que está aí pegando. E isso levou, claro, né, a mais de 100 mil pessoas não deixarem de seguir a Luísa no Instagram dela. E é interessante a gente pensar, né, porque muito provavelmente pessoas que seguem ali a Luísa não necessariamente são cristãos, ou são evangélicos, ou se dizem discípulos de Cristo, né? Ela atrai um público que não necessariamente é um público ali religioso, né? Então, quando você vê 100 mil pessoas do público dela no Instagram deixando de segui-la após esse clipe, né? Ela foi muito cancelada, né? E de diversas maneiras ela foi criticada na internet. A gente pode ver que esse clipe espantou não apenas nós, que somos cristãos, que enxergamos, entendemos um pouco mais esse lado espiritual das coisas, mas também pessoas que talvez não tenham nenhuma relação com a religiosidade ou desenvolvimento espiritual, enfim, várias questões. Uma coisa que me chamou muita atenção é um comentário do Vic Vanilla. Vic Vanilla, não sei se você conhece, mas ele é um estudioso das artes místicas, das religiões ocultas, né? Ele se chama como mago, né? Ele é um mago e ele produz conteúdo, é um cara famoso, né, no mundo da internet também. E o próprio Vic Vanilla, ele trouxe ali, ele compartilhou a visão dele, a opinião dele. Ele não é cristão, muito pelo contrário, mas eu achei interessante o comentário de até uma pessoa que não está ali conectada, né, ao pensamento do cristianismo, até essa pessoa que não busca viver o evangelho, também identificou certos sinais satânicos e muito esquisitos ali. Eu trouxe até um pedaço do vídeo aqui para que ele fala isso para a gente poder acompanhar. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Então a gente encontra muito de Lilith no clipe dela, né? A abundância de sangue, essa questão de erotização, da sexualidade, a referência aos abortos provocados por Lilith e, por fim, essa parte em que ela fala que vai sentar por cima, né? A gente encontra isso nas narrativas judaicas, lá do mito da criação, do Gênesis e dessa relação Lilith-Adão. Lilith, para nós magistas, tem um caráter de iniciação, mas não de culto. Não se cultua Lilith. A Luísa Sonza enfia simbolismos lilithianos em todos os clipes. Né? Lembrando que é uma deusa muito perigosa, uma entidade que você não tem total controle. Pode levar à loucura, pode levar a derramamento de sangue, assassinatos e abortos. Até o nome da música, né? Sonho de Morango. Lilith governa justamente os sonhos, o inconsciente, o plano astral. É assim, gente, nada contra o culto de Lilith, mas levar isso a público assim, jogar dessa forma na internet, eu achei de péssimo tom e total desaprovação do mago. Saudações e até a próxima. Pois é, né? Aqui a gente vê o Vic Vanilla, né? Trazendo a opinião dele sobre esse assunto. Ele até cita uma entidade que é uma entidade famosa, uma entidade que aparece na Bíblia. Lilith é um demônio, né? Falado por inúmeras outras culturas e religiões. De fato, ele vai trazer ali várias questões e argumentos. Se você quiser assistir o vídeo completo, é um vídeo curto, 3 minutos, né, no YouTube, nas redes sociais dele ele também coloca. Mas o que me chamou a atenção não foi nem a conexão que ele faz com uma entidade A ou B, mas foi ele ver ali, enxergar diferentes aspectos do satanismo, diferentes aspectos ali daquele demônio, né, de coisas das forças ocultas do mal presentes ali no clipe da Luísa, né? Voltando aqui para o nosso slide, a gente pode ver também outras pessoas que têm feito algo parecido. Por exemplo, Lil Nas X, né? Lil Nas X, ele é um cantor também de rap norte-americano e ele é um cara que tem feito a fama, né? Ele tem realmente desenvolvido muito o seu repertório, os seus álbuns. E ele fez um clipe recentemente também, onde literalmente ele se relaciona intimamente, amorosamente com um demônio. E isso gera muitas questões, muitas comoções. Ele até se torna, né, um
ao longo do clipe dele. Então é uma coisa que isso aqui fica cada vez mais claro, né? Como que essa abordagem cultural, musical, do entretenimento, né, romantiza até essa questão do culto aos demônios. E aqui não apenas isso, né? Você vê que ele começa a trazer isso também para as lojas. Você vê aqui que a Nike fez um tênis, né, com um pentagrama em cima. Você tem ali o número, né, 666, que é relacionado à besta, embora a gente saiba pelos estudos do Apocalipse que 666 na verdade é um número relacionado a Nero, né? Mas comumente ficou ali estabelecido, né, pelo pensamento popular de que é o número da besta. E você tem ali a escritura de Lucas 10, 18. Gente, o que fala Lucas 10, 18? Vamos lá comigo que eu não tô lembrado. Vamos ver, deixa eu ver. Eu não tinha reparado nessa escritura que estava no tênis. Vamos ver, Lucas 10. Vamos lá, versículo 18. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Rapaz. Exatamente, o negócio... Você vê que ele faz aqui essa referência, né, ao próprio Satanás, né, no tênis. Não é somente ele, você vê, por exemplo, também a Doja Cat. Doja Cat é uma mulher, né, também uma artista, uma cantora, que ela, como você pode ver nitidamente, ela tem causado polêmica por conta das suas vestes, da forma como ela se coloca publicamente. Ela tem essa fama, né, de ser uma gata, ela até se identifica também como um gato. Nessa foto aí foi a última vez que ela apareceu, até onde eu sei, né, vestida dessa maneira. Mas ela tem vários outros trajes, né, realmente bem esquisitos. Esse é ela também, Doja Cat aqui vestida como de uma figura demoníaca. Ela tem canções e músicas que de fato também lembram bastante e fazem claras alusões ali a forças do mal, né, e ao próprio Satanás. Você vê num dos clipes dela ela se relacionando com a própria morte, né? E no fim até se transformando na própria morte também, tendo um relacionamento com a própria morte. Ou seja, tem várias questões, sempre com muito sangue, sempre com muitas coisas rolando ali. A gente pode ver, né, outro cantor muito famoso, né, que tem transformado. Se você pegar o antes e depois dessa galera, vamos pegar aqui o antes e depois dessa galera. Vamos ver se a gente consegue fazer isso juntos aqui ao vivo. Porque antes e depois... Gente, sim, eu sou Marvete, eu gosto de Capitão América. Mas vamos lá, antes e depois de Sam Smith. Vamos ver se aparece aqui. Vamos ver imagens. Você vê como as pessoas elas vão mudando assim, né? Com relação à sua representação. Olha o Sam Smith como ele era aqui, né? No sentido... Ele é um cara, né... Assim, aparentemente, digamos assim, mais normal no sentido, né, com vestimentas normais e tranquilas. Porém, nos últimos tempos, você vê ele, de fato, aqui buscando cada vez mais uma busca por adoração ao próprio demônio. Isso aqui é uma imagem de um dos shows que ele fez, onde ele se encarna como o próprio Satanás. Você vê ele realmente fazendo inúmeras coisas nesse clipe e em outros também, em outros shows, onde ele se veste dessa forma. Os álbuns que ele tem feito, a forma como ele tem se colocado, a imagem que ele tem construído, sempre muito relacionada ao próprio demônio, né? A próprio Satanás e as forças do mal. Então é muito louco quando a gente vê isso acontecendo, e isso acaba, querendo ou não, virando uma febre entre os artistas. Os artistas começam a ver que se eu não estou ousando, né? Se eu não estou ali surfando na onda, eu estou por fora. E aí alguns artistas que a gente até reconhece, né? E até gosta, por exemplo, aqui, deixa eu tirar minha câmera, por exemplo, a Taylor Swift. Taylor Swift é uma menina, né, que tem, a gente sabe, tem uma história religiosa, uma história cristã. Eu não sei se ela segue a fé hoje, mas pela história dela, ela tem esse relacionamento com o cristianismo. Porém, até mesmo ela, hoje ela fez, se eu não me engano, a maior turnê de uma cantora no mundo, né, que é essa turnê Live Eras ou Eras Tour, alguma coisa assim. E até mesmo ela lança essa música Karma, né, onde literalmente ela está ali, ó, com uma imagem ali de demônio, assim, vestindo essa imagem, né? Ou seja, você vê que pessoas como ela também acabam abraçando isso. Billie Eilish, outra também que flerta, né, um pouquinho com essa, para entrar também nessa onda, né?
se a gente vê outros cantores, Rihanna foi acusada também de fazer menções a Satanás ou aos demônios no show que ela fez no Super Bowl, isso gerou uma grande polêmica. Outras cantoras que a gente conhece, a Beyoncé, né, também fez esse clipe, algumas pessoas falando que se relacionava mais a entidades egípcias e questões da antiguidade, outros falando que era realmente alguma coisa relacionada a Satanás. Várias polêmicas que surgem aí. Além dela, a gente pode ver pessoas aqui no Brasil, como o próprio Léo Santana, né? Você vê o Léo Santana aqui caracterizado ali, né, com um tridente ali, clássico de Satanás ali, né, como a gente vê nos livros e nos desenhos e coisas assim. E também até o Gustavo Lima, né, também fez um show, deixa eu tirar aqui, fez um show também, onde o banco dele de trás era uma representação, né, do próprio Lúcifer, é uma mensagem satanista ali, parece, com alguns sinais que ele faz ao longo do show, mostrando um pouco essa questão. Então é uma coisa que tem acontecido bastante assim, né? Com vários cantores, tem acontecido muito nas mídias sociais, e isso vai de fato bastante ao encontro, né? Ou contra, na verdade, muitos pensamentos cristãos que nós temos. E aqui eu quero ajudar a gente nesse momento, depois de fazer todo esse panorama aqui, trazer esses exemplos e essas imagens e tudo mais. Eu sei que talvez para alguns tenha sido um pouco pesado, peço desculpa aí por isso, mas eu quero muito ajudar a gente a entender como que nós, cristãos, lidamos com essas situações. Como que nós compreendemos, vemos e até falamos sobre esse tipo de assunto com as pessoas ao nosso redor, especialmente também com as pessoas mais jovens, os adolescentes, os nossos filhos, enfim. Como que a gente lida com isso? E aqui eu quero te encorajar a pensar, né, que é muito mais profundo e é muito mais delicado quando a gente está falando sobre isso. E eu quero te convidar aqui para a gente pensar em algumas escrituras, em alguns conceitos também que podem nos ajudar nesse sentido. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que existe uma batalha. E isso aqui é claro, gente. Isso aqui é claro. Se você é cristão, se você acredita em Cristo, se você acredita em Deus, você precisa acreditar também que existe, né, o outro lado, existem as forças do mal. Biblicamente falando, elas são infinitamente mais fracas do que o poder celestial do nosso Deus. A Bíblia fala, né, que apenas um anjo é capaz de prender Satanás. A Bíblia fala, né, de que 4 anjos são capazes de destruir o mundo inteiro. Né? Tem várias referências ali sobre o poder de Deus, o poder dos anjos, e a própria vinda de Cristo aqui na Terra, mesmo sendo homem, vence, né, e subjuga todos os poderes, todas as autoridades, tudo de fato está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Então, a gente não pode nunca ter dúvidas de que as forças, né, do bem, assim dizendo, né, Deus, ele é muito mais poderoso do que qualquer outra força do mal. Por outro lado, é importante a gente saber e a gente entender que eles, né, a força do mal, é muito mais forte do que nós. Então, existem certas questões que a gente precisa entender que nós estamos nessa batalha. Que embora a gente conheça a Deus, tenhamos um relacionamento com Ele, saibamos que Ele é de fato mais poderoso, essa batalha, ela representa sim um perigo real para a nossa vida e pode vir a custar a nossa salvação, pode vir a custar a nossa própria aproximação do nosso Deus. E eu quero ler com vocês Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Efésios 6. Vamos ler juntos aqui. Efésios 6, do versículo 10 ao 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Galera, é importante a gente entender isso aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Essa escritura, ela nos diz que a nossa luta não é contra as pessoas. E eu acho que isso é importante a gente pensar. A nossa luta, ela é contra os seres, contra as forças espirituais do mal. A nossa luta são contra os poderes e autoridades que reinam sobre este mundo caído.
Isso faz com que a gente olhe para todos esses artistas que eu citei aqui e a gente precisa abstrair e não olhar a pessoa, mas olhar que é uma luta espiritual. Eu acho que isso é uma coisa que nós, como cristãos, a gente faz de diferentes maneiras, em diferentes graus e níveis, mas a gente gosta de apontar toda essa batalha espiritual para uma única pessoa. Ah, o problema é a Luísa, o problema é o sei lá, Beyoncé, o problema é tal pessoa. Essas pessoas aqui são um problema e a gente começa a atacar e a gente começa de certa maneira, machucar essas pessoas, cada vez mais afastando elas também do caminho de Deus. É importante a gente pensar que a nossa luta não é contra as pessoas em si, mas é contra esses poderes. E isso vai para o âmbito muito mais amplo. A nossa luta não é contra um político específico. A nossa luta não é contra o nosso chefe. A nossa luta não é contra os nossos inimigos que estão ali ao nosso redor. A nossa luta são contra os poderes e autoridades, são contra as forças espirituais do mal. E é importante a gente pensar nisso. Deixa eu até voltar aqui para o nosso Word aqui, para a gente escrever juntos. Cara, é importante a gente pensar nisso, por exemplo, vou até escrever aqui para ficar claro, né? A nossa luta não é contra os seres humanos. Gente, presta atenção nisso aqui, não é contra os seres humanos. Não é. Se você pegar, por exemplo, tem escritura, até anotei aqui, deixa eu ver, aqui ó, Mateus 5, depois vocês dão uma lida, 43 ao 48. O que essa escritura fala? Jesus está falando para a gente amar os nossos inimigos. Como é que Cristo fala para a gente amar os nossos inimigos se eles são um problema, na verdade? É impossível a gente amar o nosso inimigo, né, se eles são de fato aquilo que a gente deve destruir. Jesus, a gente só consegue amar os nossos inimigos, a gente só consegue de fato expressar amor, perdão, misericórdia por alguém que nos quer mal, ou por alguém que vai contra a nossa fé, ou que nos machuca fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, se a gente entende que a nossa luta não é contra eles especificamente, mas é contra algo muito maior. Então pensa sobre isso, galera. Isso é um primeiro ponto que eu quero dizer. Existe uma batalha, e essa batalha é contra uma esfera espiritual que muitos de nós às vezes a gente nem entende, mas que existe. Qual que é outra coisa que a gente pode falar também sobre isso, que eu acho importante a gente trazer? Estamos falando de pessoas. Ó, são pessoas. Vou colocar aqui, são pessoas. E elas estão sofrendo, galera. Isso é uma coisa que eu acho importante de trazer aqui pra gente. A gente não pode esquecer que quando a gente está falando desses assuntos, estamos falando de pessoas. Elas estão sofrendo. Quantos jovens atrizes, atores, cantores, celebridades, quantas pessoas perto de nós, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, quantos não estão ali sofrendo? É muito fácil a gente enxergar o erro no outro e apontar e falar: você vai arder no fogo do inferno, você não merece nada, e a gente começa a jogar. Algumas pessoas, a gente precisa entender que elas estão sofrendo e elas precisam tanto de Cristo quanto eu e você. Como essa escritura nos fala, né? Que a gente precisa se revestir de Jesus, a gente precisa se revestir da armadura de Deus. A gente vai falar isso um pouquinho mais para o final, mas não é para a gente se defender e simplesmente, né, as ciladas para a gente ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Mas não é simplesmente para ficar firme, mas é para ficar firme para a gente se salvar sozinho. É para a gente ficar firme, para a gente avançar o evangelho aqui na terra, para a gente falar de Deus para as pessoas e trazer essas pessoas para o conhecimento da verdadeira graça, para trazer as pessoas para o conhecimento da luz de Cristo. E aqui é um segundo ponto que a gente precisa pensar. Primeiro, existe uma batalha. Segundo, galera, não há lugar para vanglória. A gente não tem que ficar se vangloriando, achando que nós somos melhores ou piores do que qualquer pessoa, só porque nós conhecemos a Cristo. A gente não deve se exaltar, se colocar num pedestal, falando que todo mundo ali está errado. Não é muito isso. Vamos comigo lá, vamos ler Efésios 2, que fala exatamente sobre isso. Ó. Ainda no livro de Efésios, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 7, fala: olha,
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando em vocês. Opa, eu acho que eu não estou aparecendo aqui. Opa, agora sim. Foi mal. Já estou me acostumando aqui com essas transmissões. Mas fala aqui, ó. Vou ler de novo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Olha que interessante. Isso aqui está nos dizendo que o príncipe do poder, que nós estávamos presos ao príncipe do poder do ar. O que é o príncipe do poder do ar? É uma alusão clara a Satanás. Satanás é o que governa o ar, né, digamos assim, esse mundo aqui. A gente sabe que existe níveis de céu, onde o terceiro céu é onde basicamente Deus ele habita, né, dentro da teologia bíblica judaica. E aqui a gente vê que o príncipe do poder do ar é o príncipe que reina aqui na terra, né, nesse mundo caído que foi manchado pelo pecado. E ele fala, esse príncipe, esse espírito está atuando nos que vivem na desobediência. Agora, olha que interessante, a Bíblia fala, Paulo fala sobre isso, não para julgar aqueles que estão fazendo isso, mas para nos recordar de algo muito importante. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos e em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo, ele não está falando essa escritura para condenar o próximo. Ele está trazendo essa escritura para valorizar Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz, o que ele fez por mim e por você, e ao mesmo tempo nos lembrar que todos nós somos merecedores da ira de Deus. Ele nos lembra uma coisa muito importante, que é que a salvação ela é pela graça de Deus. Não é pelas obras boas ou ruins que nós fazemos. Ninguém é justo ou santo o suficiente que possa comprar o seu lugar no céu. Isso vem apenas por meio de Jesus Cristo e da sua obra redentora, que veio ao mundo, né? Porque pela graça de Deus, pela misericórdia dele com todos nós. Então olha que interessante. Aqui essa escritura a gente vê que nós estamos sim sob o domínio, né? Esse mundo está sob o domínio do príncipe do poder do ar, que sim está atuando nos que vivem na desobediência, e que nós, antes de nos entregarmos para Cristo, também estávamos presos pelas amarras do pecado e subjugados por esse príncipe do ar. O que nos liberta e o que verdadeiramente nos livra é Cristo Jesus e a sua obra redentora. É isso que Paulo está falando aqui para nós, e isso é muito importante da gente pensar. Então, quando ele fala que éramos por natureza, merecedores da ira de Deus, deixa eu voltar aqui para mim. Quando ele está falando isso, ele está falando duas coisas muito importantes para a gente pensar. A primeira é que a gente precisa ter cuidado com os julgamentos que a gente faz. Né? Lá em Mateus 7, do versículo 1 ao 5, depois eu até escrevo lá no Word para vocês lerem depois, mas ele fala assim, olha, primeiro tire a trave do seu olho para você poder tirar o cisco da trave, do cisco que está no olho do seu irmão. Isso é uma escritura que ele fala, né, para irmãos, membros, né, irmãos de fé, mas que é importante, é um conceito muito importante de humildade e de julgamento. Nós precisamos primeiro retirar a nossa trave para poder ajudar o outro, né? Precisamos enxergar o nosso erro, entender o nosso local espiritual diante de Deus, para que a gente possa, sim, ser usados como ferramentas de Deus para transformar a vida do outro. Tem uma citação de Dietrich Bonhoeffer. Eu não encontrei ela na íntegra, mas eu já li ela, e ela diz o seguinte, né, pelo que eu me lembro, que aquele que se encontrou com a cruz de Cristo, entendeu o que o seu pecado fez com Jesus, não mais se espantará com o pecado do próximo, do outro, né? É mais ou menos assim que essa frase traz, se eu não me engano, no livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, e é uma frase muito poderosa. A gente precisa entender que
Aí não há espaço para a gente se vangloriar e achar que somos os super-heróis, os super-cristãos, porque temos Cristo, e a gente começa nesse sentido a apontar dedos. Não é assim que eu acredito que nós vamos conseguir mostrar o verdadeiro evangelho, seja para as pessoas, seja no nosso próprio relacionamento com Deus. Outra coisa que é importante a gente pensar é uma escritura que fala lá em João 7:24, que fala para a gente não julgar apenas pela aparência, mas julgar, né, façam julgamentos justos, né? Essa é uma escritura que também nos ajuda a lembrar muito para a gente julgar com justiça. Ele está falando, não é para julgar apenas com aparência. Aqui eu não estou falando dos cantores, não estou falando dos clipes, embora a gente foi bem lúdico aqui, né, com várias imagens fortes. Mas o que eu estou falando é que precisamos partir de um princípio que o nosso julgamento deve ser com base na justiça de Deus. Não é a minha justiça do Caio, não é a justiça de qualquer outra pessoa na terra, mas é a justiça de Deus. A justiça do homem, ela é falha, mas a justiça de Deus, ela é santa, ela é perfeita, ela é equilibrada entre a graça e a verdade. Então é importante a gente entender que nós precisamos fazer esse esforço de julgar as pessoas e julgar a nossa própria vida nessa mesma balança que a gente encontra na própria palavra de Deus. Então, voltando aqui para mim, vamos escrever aqui essas duas escrituras só para vocês terem elas aí marcadas e bem fixadas aí na mente de vocês, para vocês poderem ler depois, estudar. Eu encorajo vocês a estudarem sobre isso, né? A gente não pode nunca se julgar melhor do que qualquer um por conta disso, né? Na verdade, conhecer a Cristo Jesus e conhecer o que Ele fez por nós, na verdade, deve nos trazer para um lugar de humildade e para um reconhecimento de que o meu pecado também matou e crucificou Jesus ali naquela cruz. Terceiro ponto que é importante a gente pensar sobre esse assunto: qual que é a resposta do Evangelho? Qual que é a resposta que Deus nos chama a ter para situações assim? Vamos ler lá 2 Coríntios capítulo 4, ok? Espero que vocês estejam gostando, galera. Se você está gostando, deixa aí o seu like, deixa aí seu comentário. O que você está achando disso tudo? O que você está pensando dessas coisas que eu estou trazendo? Está fazendo sentido aí para você? Está gostando? Coloca aí, por favor. Para mim é importante ouvir a sua opinião. Vamos comigo aqui, porque a gente está entrando num assunto que eu sei que é delicado, que eu sei que é difícil, mas que é importante da gente falar. A gente não pode simplesmente fingir que não existe. Vamos lá, 2 Coríntios 4, versículo 4 ao 6 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos... Desculpa, gente. Veio aqui um trava-língua. Deixa eu voltar aqui. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Acho que deve ter algum erro aqui nessa versão online. Mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que essa escritura está nos dizendo, galera? Vamos por partes. Vamos voltar aqui para o nosso negócio. O que ela está nos dizendo? Primeiro, existe uma coisa que a Bíblia chama de cegueira espiritual. Isso é importante a gente pegar. O que isso significa? Algumas pessoas vão estar literalmente cegas espiritualmente para a luz de Cristo, para a verdade do Evangelho. Isso vai acontecer. Alguns não conseguem enxergar ou não querem enxergar aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Talvez por estarem com um coração tão duro e já tão machucado, né, enrijecido, simplesmente o Espírito, né, simplesmente a pessoa não dá lugar, espaço para que o Espírito age ali dentro do coração dela e a pessoa fica cega, literalmente cega para Cristo Jesus. Isso acontece. Algumas pessoas não vão querer enxergar. Talvez seja o caso desses cantores. Talvez muitos desses artistas e cantores que estão propagando essa mensagem demoníaca e satânica nas mais diversas mídias sociais, talvez eles estejam cegos. Talvez por mais que a gente haja com compaixão, com misericórdia e fale muitas coisas, ainda assim eles não vão querer ouvir. Talvez eles precisem
né, que a gente se aproxime com uma outra abordagem. Quem sabe o coração de alguns deles ali não estejam abertos sim para o Evangelho. A gente só vai saber disso com o tempo e conforme Deus for permitindo que pessoas aos seus redores possam se conectar com essas pessoas. Mas qual que é o nosso papel? E aqui é importante, o nosso papel é mostrar a luz de Cristo. É isso que a gente deve fazer. Mostrar a luz de Cristo. É isso que essa escritura fala. Ela fala, olha, pois não... Deixa eu voltar aqui para... Vamos ler junto aqui. Está falando, pois não estamos aqui, né, para pregar a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Olha que interessante, nós como escravos de vocês, por amor a Jesus. Caraca, olha que profundo. Nós somos, né, súditos desse rei. Nós somos ali, né, a imagem ali de Deus. Cara, é muito louco quando a gente para pensar nessas coisas, né? Ou seja, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Gente, somente Jesus é capaz de quebrar toda e qualquer treva que existe no meu coração, no coração de qualquer pessoa, seja a pessoa mais repugnante que a gente imagine ou pense. Seja a pior pessoa que a gente conhece, seja a pessoa que nos maltratou, a pessoa que nos julgou, a pessoa que nos fez algum mal, seja um político, seja uma celebridade, seja quem for, Cristo é sempre a resposta para transformar o coração das pessoas. Quando a gente fala sobre esse mundo das artes, esse mundo da música, esse mundo do entretenimento, do cinema, a gente sabe que é um mundo que naturalmente não se tem ali muita abertura para o cristianismo. Naturalmente é um mundo que prega a busca pelos prazeres, seja os prazeres nas drogas, no sexo, os prazeres terrenos como um todo. É um ambiente difícil de chegar com a palavra de Deus. Por outro lado, a gente precisa entender que nós precisamos orar para que cada vez mais pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus possam adentrar nesse mundo, possam fazer a diferença. Eu oro por pessoas, artistas, músicos, cantores, instrumentistas que vão ali representar Cristo naquele ambiente. Às vezes eu e você não conseguimos entrar nesse ambiente, mas muitos de nós, alguns de nós vão ser chamados mesmo por Deus para usar os nossos dons e talentos para adentrar nesse ambiente e trazer a mensagem verdadeira do Evangelho para essas pessoas. Nós precisamos acreditar nisso e lutar por isso. E eu não estou falando aqui do mercado gospel de música, né? Não estou falando de uma briga de mercados, né? Onde a gente cresce o mercado. Não, estou falando de pessoas comuns, cristãos, discípulos comuns, que são artistas, músicos, cantores, que estão envolvidos nesse mundo artístico e que podem, por meio do seu trabalho e da sua convicção, da sua fé em Deus, transmitir o Evangelho verdadeiramente para as pessoas. Eu tenho um amigo meu, cara, que ele é um cara que eu admiro demais. Ele é um músico ultra talentoso e ele, ao longo de sua vida, foi convertendo vários amigos dele, instrumentistas que tocavam violão e tal, em diferentes bandas aí do Brasil. E ele ia convertendo um após um, até chegou o momento que ele conseguiu, teve uma época que ele tinha um estúdio de gravação e alguns cantores iam lá para o estúdio dele gravar suas músicas lá e a partir disso ele falava de Cristo, falava da mensagem do Evangelho, tocando a vida de muitas pessoas. É muito bacana quando a gente para ver que Deus ele quer, né, que alguns de nós, talvez não todos, mas alguns de nós vão ser chamados sim para dialogar com essas pessoas, para trazer a luz de Cristo. E isso é algo bom. Porque aqui a gente entra num ponto importante, né? Que é essa questão da aceitação versus a aprovação. E aqui é só um PS mesmo, tá bom? Só um pontozinho aqui rápido para a gente poder pensar sobre isso. Quando nós estamos ali envolvidos com a vida das pessoas, envolvidos nas questões que a gente está fazendo, a gente vai ser levado a dialogar com o outro, seja ele cristão ou não. E muitas vezes a gente vai aceitar ou aprovar aquilo que o outro está fazendo. Aceitar não significa aprovar. Não é porque eu estou aceitando alguém que eu estou aprovando o que aquela pessoa fala.
E aqui é importante a gente não cair em dois extremos. Um extremo é achar que então aceitar significa ser liberal. Então tá tudo valendo, não tem nenhum pecado que não me assuste, vou abraçar todo mundo, vamos lá, e aí a gente vai para um caminho da graça barata, um caminho muito perigoso. O outro lado é o caminho também da religiosidade, o caminho da opressão, o caminho também ali do legalismo, onde a gente finge que está aceitando, mas a nossa falta ali, né, a gente finge que está aprovando, na verdade, né, mas a nossa falta ali de amor e de misericórdia, na verdade, machuca muito mais e no fim nós não estamos nem aprovando nem aceitando. O que eu quero dizer com isso, né, só para a gente poder achar aqui o equilíbrio? Jesus Cristo, vamos voltar para Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Lucas 15, do versículo 1 ao 2, né, eu não vou ler porque senão a gente vai se estender muito, mas a gente vê aqui Jesus se relacionando com os pecadores. E os mestres da lei, as pessoas religiosas ali na região, julgam Jesus por estar se relacionando com os pecadores. E aqui é interessante, você acha que Jesus aprovava o comportamento dessas pessoas? Provavelmente não. Na verdade, a gente sabe que não. Mas ele as aceitava, ele as ouvia, ele se relacionava com elas. Esse jogo é importante da gente entender. Jesus ele fez isso, por exemplo, com as prostitutas que estavam ao seu redor. Ele aceitava as prostitutas, ele as abraçava, ele as dava ali uma visão de vida, um propósito de como viver a vida, mas ao mesmo tempo ele não aprovava o pecado e as práticas que elas cometiam e as exortava para uma mudança. Os próprios discípulos de Jesus, você tinha ali zelotes. Zelotes eram pessoas que literalmente matavam, né, soldados romanos e tal, para conseguir virar ali o jogo político religioso de Israel perante Roma. Ou seja, você tinha assassinos como apóstolos ali de Jesus Cristo, seguindo ele ali. É muito interessante a gente pensar que Jesus ele os aceitava, mas ele dizia, olha, mude isso. Jovem rico é outro caso, né? Jesus ele o aceita, ele recebe o jovem rico, ouve suas questões, mas ele fala, olha, vai lá e venda tudo que você tem. Ou seja, Jesus quando ele aceita, ele aceita, né? Ele está sempre ali numa posição de humildade, ele está sempre ali dando à pessoa ali uma escolha. Ele dá essa escolha para a pessoa, ele mostra para a pessoa o caminho que ela deve seguir, ou que ela pode seguir com ele ou sem ele. E aí ele ajuda a pessoa a entender essa verdade, ele ajuda essa pessoa a compreender o porquê do que ela está fazendo ou porquê que ela deveria fazer diferente, dando a ela um propósito de vida. Então Jesus ele faz isso com todo mundo que ele encontra. Não significa que a aceitação de Jesus é a aprovação do pecado. E Jesus ele é perfeitamente equilibrado. Ele não vai abraçando o pecado de todo mundo, dizendo que está tudo bem, é só vir, me segue, está tudo tranquilo. Muito pelo contrário, muitos o odiavam por isso e até o mataram por isso. Da mesma forma, Jesus ele não era legalista, né, a um ponto das pessoas se sentirem oprimidas e forçadas a segui-lo. Né? Ele falava, olha, vai lá, né, e vem, me siga de coração aberto. Então, é importante a gente pensar, né, qual que é a resposta do Evangelho para essa situação? É a resposta de Cristo, é a resposta de Jesus. Primeiro, algumas pessoas não vão ouvir, como eu falei, algumas pessoas estão cegas. Tudo bem, né? Por outro lado, nosso papel é mostrar a luz de Cristo, é ser, né, como Ele, mostrando essa humildade, mostrando esse carinho e mostrando essa luz aí que Deus quer trazer. Então, para finalizar, galera, devo ouvir esse tipo de música? Acho que esse é o ponto aqui que é importante a gente pensar. Devo ouvir esse tipo de música? Deixa eu voltar aqui para mim que eu já vou responder. Deixa eu beber uma aguinha. E aí, vocês estão gostando, gente? Rapaz, é difícil falar desse assunto, gente. Não é fácil, não. Mas eu quero trazer esse conselho para vocês. Eu devo ouvir esse tipo de música ou não? Caio, você falou. Disse que tem várias menções satânicas ali nessas músicas e tal. Mas e aí, Caio? Diga aí, devo ouvir ou não devo ouvir, né? Acho que talvez alguns de vocês podem estar se perguntando sobre isso. Olha, é claro, quando nós estamos falando sobre músicas de conteúdo satânico, de claramente trazendo alusões a questões que vão contra não apenas aos princípios e valores, mas exaltam e trazem ali uma mensagem clara
a Satanás, romantizando as forças demoníacas e convencendo e ao mesmo tempo influenciando pessoas a se aproximarem dessas forças do mal. Olha, gente, para mim é muito sério isso, e eu preciso dizer para vocês, né, o meu conselho para vocês: de fato, nós não deveríamos estar dando ibope para esse tipo de coisa, querendo, né, que isso se espalhe, de certa maneira aprovando, né, essas questões. Nós precisamos ser muito sérios como cristãos e buscar entender que isso não só não agrada a Deus, mas é prejudicial para toda uma sociedade. É forte o que a gente está falando, existe essa batalha espiritual. E de fato isso é perigoso, nós não sabemos com as forças que estamos brincando, entre aspas, e as pessoas morrem, literalmente perdem suas vidas, perdem sua salvação por dialogarem ou se relacionarem ou serem colocadas ali diante de forças como essas, que são realmente muito poderosas para nós, seres humanos. Enfim, minha resposta especialmente para esse tipo de música que eu trouxe aqui como exemplo, a resposta simples é não deveríamos. Por outro lado, eu sei que às vezes as coisas não são tão claras. Às vezes um filme que a gente assiste, uma música que a gente ouve, ou outras questões assim que não estão tão explícitas, isso gera em nós algumas dúvidas e alguns questionamentos que são reais, são sinceros, e que muitas vezes não é assim tão estampado esse tipo de discurso, né? E que aí cabe a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Devemos ouvir ou não músicas seculares ou músicas, né? Eu não gosto dessa palavra secular, mas nós devemos ouvir ou não as músicas, assistir aos filmes ou coisa nesse sentido. Vem comigo aqui que eu quero me aprofundar um pouquinho, não apenas nessas músicas de teor satânico, mas no geral, como que nós devemos nos portar de acordo com o entretenimento, com esse desenvolvimento cultural, né? essa área das artes, digamos assim. E aqui é um pensamento muito pessoal, mas que eu queria te encorajar a pensar e refletir sobre isso aqui agora. E eu vou responder vocês, gente, com na verdade, um pensamento que é muito importante da gente pensar. Nós temos, cada um de nós, uma liberdade em Cristo Jesus. Eu acho difícil, né? A Bíblia ela não relata com clareza e seriedade, né, sobre a questão da música, o tipo de música que nós ouvimos. Porém, a Bíblia ela fala em diferentes passagens, vou citar aqui algumas delas, mas basicamente Deus ele diz: olha, você tem uma liberdade em Cristo, mas muitas de nós a gente não entende o que significa ter uma liberdade em Cristo. Por exemplo, quando eu penso, eu tenho uma liberdade em Cristo, especialmente nessa era contemporânea que a gente vive, a gente pensa no eu. Eu tenho uma liberdade, então eu decido. Se eu não estou me sentindo mal, eu então posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim. Tem dois conceitos importantes da gente pensar quando a gente traz esse assunto da liberdade em Cristo, que são os dois R's, que é o R da responsabilidade e o R da representatividade. Eu vou até escrever aqui, galera. Vamos lá comigo, porque eu acho que isso aqui é importante até para ficar bem marcado, né? Então, a liberdade em Cristo, ela tem duas perspectivas aqui. Vamos lá. A responsabilidade e a representatividade. Caio, o que você quer dizer com isso, Caio? Vou até trazer aqui para cima, porque isso aqui é até antes da escritura. Caio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, galera. Nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade com o outro, com quem está ao nosso redor. Tem várias escrituras que dizem que se algo faz o irmão pecar, eu que sou mais forte devo parar de realizar aquela ação por amor a esse outro. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo e de uma comunidade de fé que tem o papel de ser luz nesse mundo, de ser sal nesta terra. Ou seja, nós temos aqui uma responsabilidade. Então, por mais que eu tenha uma liberdade em Cristo, ela não deve estar desconectada da minha responsabilidade como cristão, tanto para a minha comunidade de fé, tanto para o corpo de Jesus Cristo, né, quanto também para a sociedade que nós, como igreja, né, trazendo o sentido amplo da igreja, temos para com a sociedade, para com o mundo num todo.
Faz sentido isso? O outro R é o R da representatividade. Eu e você, nós representamos Cristo aqui na Terra. A partir do momento que nós somos batizados e somos revestidos de Cristo, nós estamos ali representando Cristo. A pessoa, quando nos vê, ela deve ver deve ver a figura de Cristo. A própria palavra cristão, né, vem, na verdade, né, lá da Bíblia, lá como um pequeno Cristo. Ou seja, nós somos discípulos de Jesus Cristo e nos assemelhamos tanto a Ele que somos pequenos Cristos, somos cristãos. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Temos uma representatividade tão grande de Cristo em nós que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem Jesus Cristo. Então, é importante a gente pensar que a minha liberdade em Cristo, ela vem desses dois R's, e isso é importante eu e você trazer isso para o nosso próprio pensamento para ver como que nós estamos vivendo dessa forma. Significa que você não pode ouvir nenhuma música, não pode assistir nenhum filme, não pode, enfim, nada disso? Depende, né? Dentro da sua maturidade, dentro daquilo que você tem enxergado de Deus e dentro também do contexto cultural, social que você está inserido, é importante sim que você abdique de algumas coisas, mas ao mesmo tempo continue ali representando e vivendo o que o Evangelho te pede para viver. Talvez se você estiver na Índia, talvez se você estiver na Europa, talvez se você estiver em outro país da América do Sul, você vai ter práticas e ações que não vão ser edificantes para as pessoas ao seu redor, nem para a igreja, para a comunidade de fé que está ali. Aqui no Brasil, na realidade que a gente vive, você tem realidades diferentes no Nordeste, realidades diferentes no Sul, no Centro, no Norte. Cada uma dessas realidades vai fazer a gente o quê? Agir de diferentes maneiras. Não porque isso é uma repressão, muito pelo contrário, mas porque nós temos aqui um papel, um chamado, nós somos filhos e súditos de Deus. E aí cabe a gente pensar, nesse momento, nessa situação, nesse contexto, é saudável eu ouvir uma coisa, eu assistir alguma coisa, eu ver tal coisa? Geralmente, quando a gente pensa na liberdade em Cristo, a gente só pensa nas nossas próprias lutas. Isso vai me fazer lutar com sexualidade, com a imoralidade. Isso vai me fazer lutar com esse pensamento ou aquele. Algumas coisas não é sobre mim, não é sobre o eu. Muitas coisas é sobre o outro, sobre o próximo e sobre o que eu represento de Cristo. Então, devo ouvir esse tipo de música? Ore. Meu primeiro conselho, ore muito a Deus, porque isso tem que ser uma convicção construída sua com Deus. Para isso, peça conselhos, converse com as pessoas, tente dentro da sua igreja local que você se reúne, compreender como que isso se traduz na sua vida nos diferentes momentos e ambientes que você está inserido. Claro, né? Estude muito sobre isso, né? Se você quer se aprofundar, estuda sobre esse assunto, estuda sobre as músicas que você ouve, estuda sobre os filmes que você assiste, as histórias que você lê, de onde vêm aquelas questões. É importante você criar convicção sobre isso. É muito perigoso quando a gente impõe regras religiosas e diz, não veja isso, não faça aquilo, não, né? É muito difícil quando a gente faz isso. E é muito importante que parta de um processo de maturidade com o próprio Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês, quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente cresce no conhecimento da sabedoria e do amor, da graça de Cristo, mais a gente fica sensível a essas questões espirituais que estão ao nosso redor. E é por isso que é importante a gente se aproximar de Deus. E nessa aproximação de Deus, nós vamos entendendo se devemos ou não fazer diferentes coisas no nosso dia a dia. Às vezes você é um músico, é um artista, talvez você não consiga se distanciar do diálogo que você tem ali com o mundo ou com essas músicas. Às vezes você está num ambiente de escola, num ambiente de faculdade, às vezes é difícil você se distanciar, você precisa dialogar com a cultura que você está ali. Para você dialogar, você vai precisar se armar, você vai precisar buscar em Deus as ferramentas necessárias para desenvolver isso. E aqui é onde a gente chega para finalizar, em Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao 18. A gente leu essa escritura, mas a gente parou, né, um pouquinho antes. Vamos lá comigo, Efésios 6, vamos voltar aqui, Efésios 6, do 14 em diante. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.
Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas no maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Galera, o que essa escritura está trazendo aqui para nós? Ela está nos trazendo essas armaduras, essas ferramentas que vão nos ajudar a passar por tudo isso. Vou até aumentar aqui a letra para ficar mais fácil aí de vocês verem. Cinto da verdade. Vou trazer aqui rapidamente o que é o cinto da verdade. O cinto, ele traz segurança para a roupa do soldado. Ele aperta todas as coisas, né? Então, a verdade, quando a gente mantém-se ali focado na verdade de Deus, nós estamos ali firmes para a batalha. E a verdade nada mais é do que a palavra de Deus, né? Também, digamos assim, a gente pode pensar em várias coisas nesse sentido, mas é legal a gente ver que a gente precisa estar firmado na verdade do Evangelho. Isso vai nos trazer segurança para ir para a batalha. Couraça da justiça. A couraça, ela protege o peito e os órgãos vitais. E a gente precisa viver uma vida justa, reta, para nos proteger contra os ataques, contra aquilo que Satanás faz com a gente, contra os poderes desse mundo que estão nos rodeando. Ou seja, essa justiça, essa couraça da justiça, né, se revestir da justiça de Deus, é maravilhoso, porque ela vai nos ajudar a não sermos levados por questões ou ser atacados diretamente no nosso coração e nosso peito, nos levando fatalmente à morte espiritual. Outra coisa que traz aqui são os prés prontos, né? Firmados ali no Evangelho da paz. Galera, isso aqui é louco, né? Nós precisamos estar calçando, né, esse desejo de sermos movidos, de trazer o Evangelho da paz para as pessoas. E quando eu falo trazer o Evangelho, eu já fiz até uma live sobre isso, tem um vídeo aqui, eu vou até deixar na descrição, caso você queira assistir, mas é um vídeo que fala do que é o Evangelho. O Evangelho é anunciar não só que temos um rei, mas também o seu reino. E isso é muito importante, isso deve mover a nossa batalha espiritual, a nossa luta, né, nessa guerra espiritual. Outra coisa também é o escudo da fé. Quando a gente tem um escudo forte, aqui eu pego o Capitão América, claro, né? Quando o Capitão América não tem nada mais forte do que o escudo dele. E esse escudo, ele é poderosíssimo, porque ele vai nos impedir de diferentes coisas. O que mais pode nos deixar vulneráveis é quando Satanás implanta dúvidas na nossa mente. Lembra do embate de Jesus com Satanás? E Satanás queria ali atacar Jesus de diferentes maneiras, mas ele queria ali acabar com a fé de Jesus. Né? E Jesus, ele manteve o escudo dele forte, ali erguido, não deixando que as mentiras de Satanás afetassem a fé dele, a convicção que ele tinha em Deus, no cuidado de Deus e no plano celestial de Deus. Então isso é importante. Capacete da salvação. Capacete protege a cabeça, galera, protege essa região que é de onde o corpo funciona basicamente, né? Ou seja, se nós somos o corpo de Cristo, Jesus Cristo é a nossa cabeça, e a gente veste essa cabeça, né? Não estou falando aqui de vestir Jesus, não é o que eu estou querendo dizer, mas isso aqui está inteiramente ligado com a certeza da salvação, a certeza de que estamos conectados com Cristo, a certeza de que somos seus filhos, de que Ele nos ama, de que somos sacerdotes, embaixadores dele nessa terra. É essa certeza que o Evangelho nos traz, que deve nos trazer uma segurança para essa região do corpo que é vital para qualquer pessoa, especialmente numa guerra. Por fim ali, né, a espada do Espírito. É importante pensar, o único objeto de ataque da armadura de Deus é uma espada que ele diz, do Espírito Santo. A espada não é nossa, é o Espírito Santo que vai fazer esse ataque. E é justamente essa espada que em muitas versões a gente vê a Bíblia falando, né, que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma espada de dois gumes que penetra a alma, né, divide alma e espírito, juntas e medulas, a espada que vai cortar. Não sou eu que vou lutar com a minha própria força, não sou eu que vou cortar. A própria palavra de Deus tem poder. E o próprio Espírito Santo, né, detém essa palavra que vai cortar as coisas. O meu papel é simplesmente movimentar com graça, com talento, né, e com muita coragem essa espada, saber manusear essa espada
que Deus vai fazer o seu trabalho e a gente vai ver ele sendo exaltado. Por fim, a oração constante. A gente precisa se fortalecer em oração. Estamos falando de uma guerra espiritual. Se um soldado, por melhor equipado que ele esteja, é jogado ali no meio do campo de batalha, ele morre. Ele vai ficar perdido, ele não sabe o que fazer, qual a estratégia que ele usa, para onde ele vai, o que ele realiza. Se um soldado não está em contato com o seu general, não está em contato com o seu rei, não sabe o que fazer ou para onde ir, ele vai ser presa fácil. Nós precisamos estar em oração constante com Deus para poder viver com intensidade essa batalha, entendendo que sim, tem várias influências. Esse mundo pertence ao maligno. Esse mundo vai trazer várias influências negativas para a nossa vida. Nós precisamos agir como Jesus agiu e, de fato, se preparar para essa batalha. Lembrando o quê? Lembrando dos 3 pontos que a gente viu hoje. Claro que a gente pode falar muito mais coisa. Primeiro, lembre-se, existe uma batalha. Segundo, não há motivo para vanglória. A gente precisa se humilhar diante de Deus, não se achando superior a ninguém, mas depender cada vez mais de Cristo nessa batalha. E terceiro, a resposta sempre vai ser o Evangelho, a resposta sempre vai ser Cristo. Nós precisamos lembrar que não é o meu Evangelho, não é a minha opinião, é a opinião de Jesus, é o que a Bíblia nos ensina, é o que nós vemos na palavra dele, isso é o que tem realmente poder. E aí cada um de nós, alguns vão ser chamados para dialogar e lutar diretamente, né, nessas questões. Outros de nós, talvez não, talvez Deus chame para usar os nossos dons e talentos de forma não tão direta, mas todos precisamos estar vestidos, preparados, né, para essa batalha que é real. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Gostou? Fez sentido? Não fez sentido? Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui, por favor, nos comentários. Vai ser um prazer para mim poder respondê-los, tá bom? Também curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você ama e eu te espero numa próxima. Fique com Deus, ótima noite e até mais.